Meus amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos ver hoje o voto do ministro Fux, né, conforme está aí, é como voto. Esse voto do ministro Fux foi dado agora o dia 10, lá no plenário, na primeira turma do STF. Ele tem 429 páginas e é um voto magistral, é um voto enorme, mas muito bem fundamentado, que, conforme vocês estão vendo ali, ó, é uma aula, né, que ele diz que nós devemos defender e respeitar a Constituição, né. Tem um jornal americano, o The Wall Street Journal, ele afirmou que o ministro Fux apontou falha ou falta de provas contra o presidente Jair Bolsonaro. E realmente, ao longo dessas 429 páginas ali, ele explica e fundamenta que não tem prova alguma, que tudo são conjecturas, são ilações, são assim, é uma coisa abstrata, é uma coisa que eles, é uma imaginação, um exercício de ficção que eles fizeram para tentar botar o Bolsonaro fora de combate e seus apoiadores e acabar com a direita, acabar com o bolsonarismo, como disse aquele ministro. Então, meus amigos, eu peço a todos que, por favor, prestem atenção no que eu vou falar aqui, porque é muito interessante, é uma aula que tem ali. Então eu recomendo fortemente para todos os professores, estudantes de direito, operadores de direito, profissionais, enfim, juízes, promotores, delegados, defensores públicos e os cidadãos comuns, de qualquer profissão, né, cultos ou incultos, não interessa. Eu recomendo que baixem esse voto que está em PDF, aí em várias plataformas, vou deixar na descrição embaixo, para lerem isso aí ou terem como fonte de consulta para tudo, pois é a maior aula de direito da história recente do Brasil, onde um juiz que tentou salvar, né, a Suprema Corte do Brasil, e alguém tinha que ser técnico ali, alguém tinha que ser imparcial, e o Fux fez história. Nessas 429 páginas, que é um calhamaço enorme, são puro argumentos, análises, interpretações das leis, da Constituição, da doutrina, da jurisprudência, tanto do Brasil como do mundo inteiro. Então essa reflexão aqui visa não elogiar o ministro, porque ele não precisa de elogios de jeito nenhum, e fez o que era a sua obrigação fazer, né? Ele não fez nada mais do que a sua obrigação. Aliás, é obrigação de todos os ministros e juízes serem imparciais, justos, éticos, discretos e cumpridor da lei e defensores da Constituição, né? Sem paixões políticas e ideológicas. Talvez o ministro Fux tenha feito nesse seu voto uma meia-culpa, porque muitas vezes ele acabou sempre votando contra a Constituição, contra o povo, ou a favor acompanhando seus colegas, como no caso aquele da validação do inquérito 4781, né, o famoso inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, que foi julgado pelo plenário do STF em julho de 2020, e onde apenas um ministro, o ministro Marco Aurélio, que está aposentado, ele votou contra, que era um voto certo, né? Era a maneira certa de cumprir a Constituição e evitar a ditadura que estava cada vez recrudescendo mais. Então esse magistral voto do ministro Fux, que eu vou falar, ele examinou todas as preliminares, né, desde o juiz natural, da incompetência do foro e da primeira turma para julgar aquele pessoal ali, da débil colaboração premiada do coronel Mauro Cid, das violações do devido processo legal que ocorreram, bem como a preliminar de suspensão da ação penal no caso do parlamentar lá, o deputado Ramagem. E ele ensinou o significado legal de crime, de organização criminosa, da impossibilidade de golpe de Estado pelos correios, enfim, alguns acusados de omissão, né? Mas como acusar alguém de omissão, acusar de impedir impedir um golpe que não aconteceu? A gente não pode desfazer o que não foi feito, é uma coisa absurda. Outro exemplo foi o brigadeiro Batista da Aeronáutica, que ele alegou que não estava na reunião lá, aquela reunião da minuta, não sei o quê. Então, como poderia testemunhar, ou o testemunho dele como poderia valer se ele não estava presente, logo então ele não viu, não assistiu, não ouviu, como é que ele vai depor? Não? Bom, e como usar uma prova que não está nos autos, né? E fundamentar uma decisão
como faz o relator, com a prova que não está nos autos e não é do conhecimento da defesa. Foi o caso de uma foto da reunião que o colaborador Mauro Cid falou que teria acontecido e tal. Então um dos ministros perguntou para o relator onde estava a tal foto, e ele disse que a foto havia se perdido no WhatsApp, portanto ela não existia. Ora, se a foto não existia, como então ela está servindo de prova? O que não está nos autos não está no mundo, né? Isso é velho. Então, meus amigos, o voto do ministro Fux é uma peça de valor histórico, né? Por isso estou aqui, e deverá virar um livro jurídico didático, poderá virar talvez um documentário, um filme, mas ele é histórico. E no seu interior estão citadas ali raras e valiosas jurisprudências, bem como doutrina de 25 doutrinadores imortais e justos filósofos famosos como Calamandrei, Carrara, Chiovenda, Barbosa Moreira, Nelson Hungria, Aníbal Bruno, Cesare Beccaria, Batista é o terrorista, Heleno Fragoso, Frederico Marques, Carlos Maximiliano e tantos outros juristas famosos que ilustraram e ajudaram a justiça e o direito no mundo. Enfim, esse jurista ele desmontou o tal de golpe, o tal de tentativa de golpe, que teria sido cogitado ou preparado, mas não chegou sequer a ser iniciado. Não houve um nexo de causalidade das pessoas, faltou provas, porém uma coisa é certa: o mundo inteiro reconhece hoje que o Brasil vive uma ditadura de toga. E essa ditadura começou quando? Lá em 2019, quando o próprio Lula ainda estava preso por corrupção e lavagem de dinheiro. E que ele é o verdadeiro chefe do Foro de São Paulo, chefe de tudo e de todos aí. Portanto, meus amigos, ainda que o governo Bolsonaro, a perseguição e a censura aos conservadores tenham começado ali com o inquérito das fake news e que eram praticados pela esquerda, né? É só o pessoal da esquerda que fazia isso. A reeleição do Lula da Silva foi apenas uma consequência e as coisas apenas recrudesceram mais e mais. A censura, a perseguição aos conservadores e a situação do país que muita gente, 99%, nem imagina como é que está. Então, para terminar, os réus foram denunciados por cinco crimes, né? Primeira organização criminosa armada. Bom, quem é que estava armado ali? Em princípio não tinha ninguém armado. Nem mesmo os militares não estavam lá e não estavam armados. Então esses 8 acusados aí do primeiro núcleo, eles não tinham arma, não estavam lá, não estavam presentes. Segundo, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Tentativa não é uma coisa, ele tentou e não deu certo. Então o crime é menor, de 4 a 8 anos de reclusão a pena, e está lá no artigo 359 do Código Penal, 359L. O outro crime, terceiro, golpe de Estado. Bom, esse sim, não houve golpe de Estado, mas está previsto ali a pena de 4 a 12 anos, é um crime mais grave que deveria absorver a tentativa. Se ocorreu o golpe, não houve tentativa. Se houve tentativa, não houve golpe. Então isso aí é lógico, né? Até quem tem meio neurônio já entende. Está lá no 359M do Código Penal. Quarto, o dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Bom, aí é o caso de individualizar a pena das pessoas. Teve gente que quebrou um vidro, teve gente que não fez nada, teve gente que quebrou um relógio, teve gente que danificou um quadro, fez outros danos lá. Então essas pessoas, esses vândalos têm que ser responsabilizados, que não eram patriotas e estavam lá infiltrados. Todo mundo sabe, os vídeos estão aí. Outra coisa, quinto crime, deterioração do patrimônio tombado. Bom, esses crimes também são atribuídos ao Bolsonaro e a todos os outros. O Bolsonaro nem estava no país, como é que ele vai deteriorar patrimônio tombado? Né? Ele estava fora do país, como é que ele ia fazer isso? Ele não estava mais aqui, não estava presente, nem... Onde é que está a prova que ele tinha cometido qualquer crime? Um print, uma foto dele dando uma ordem, um documento assinado, né? Um WhatsApp, um telefonema, vai lá e quebra tudo, faz isso, faz aquilo. Não. Ele jamais faria isso, porque não é do caráter dele fazer isso. E os seus colaboradores ali,
eles ficaram totalmente perdidos, porque eles não tinham nada a ver com isso, e no fim deu esse rolo todo aí. E o que aconteceu? O inquérito e a Polícia Federal, a PGR, eles não conseguiram reunir provas que realmente fizessem um nexo causal dessas pessoas com o que aconteceu ali. Então, é caso de individualização das penas das pessoas que realmente foram lá e coincidentemente vandalizaram alguma coisa. Mas esse pessoal aí é muito pouco provável que tenha essa ligação e que eles sejam punidos. Então, por isso que eu indico que é enorme. Então. E, por fim, o ministro acabou dizendo que não restou provado que os réus tenham praticado as infrações penais e tal, e é como voto. Bom, então, meus amigos, o que eu quero aqui de vocês, eu vou deixar aqui na descrição um livro, né, e um filme para vocês verem depois, porque esse canal é cultural, e vou mostrar aqui que talvez a minha culpa do ministro tenha sido aqui, ó, lá em 17 de junho de 2020, o STF formou maioria de 10-1 para rejeitar a continuação do inquérito 471, que era o inquérito das fake news. O único que votou contra esse monstro aí foi o Marco Aurélio, que está aposentado, foi o único voto divergente. Todo mundo votou para continuar esse voto aí, inquérito do fim do mundo, que gerou esse livro aqui também, o inquérito do fim do mundo. Então vejam a situação como é interessante, pessoal. Então eu recomendo a todos, eu já vou mandar encadernar, baixei esse voto, 429 páginas, e vou mandar encadernar, porque vai ficar para a história. Isso aí é um livro que se eu não usar mais no direito, né, que quando eu me formei há mais de 30 anos, a gente vivia uma outra realidade. E não existia internet, não existia esses chat GBT, não existia toda essa tecnologia da informação aí que tem agora, e não existia sequer computador na época. A gente pesquisava em biblioteca e estudava todos esses autores que foram citados aí no voto do ministro Fux. Então, meus amigos, peço a todos que se inscrevam no canal, dê um joinha ou compartilhem isso. É importantíssimo isso aí, porque senão ninguém vai ver isso aqui. Isso aqui interessa mais às pessoas que estão ligadas ao direito do que a qualquer um, porque as pessoas estão lidando diariamente com o direito e não conhecem o direito. Não sabe o que é uma prova, não sabe como é que se acusa, como é que se defende. E então estamos todos perdidos no escuro, sem saber para que lado correr. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.